Hoje nós vamos falar sobre um poderoso evangelista chamado John Wesley. John Wesley é um dos mais poderosos evangelistas da história cristã. Quer começamos pelo volume de seus trabalhos, quer pela rapidez do movimento, pelo impacto de sua vida sobre a vida dos tempos ou pela durabilidade dos efeitos. Com respeito ao número dos convertidos, a vida cristã, o ministério de Wesley é impressionante. Mesmo em nossos dias de algarismos astronômicos, havia 70 mil metodistas só na Inglaterra quando Wesley faleceu. Talvez outros 70 mil houvessem falecido na fé metodista durante sua longa carreira. Ter conduzido tantas pessoas da escuridão para a luz, ter levado tantos outros de um tipo de vida para outro, tudo que isto significa em termos de relações humanas é digno de nosso maior respeito. Estes metodistas foram mais tarde pastoreados por uma hoste bem organizada de 550 pregadores itinerantes, para não mencionar talvez 3 vezes esse número de pregadores locais, muitos dos quais foram orientados pessoalmente por Wesley. Dificilmente haveria uma comunidade em toda a Grã-Bretanha sem sua pleide de testemunhas do evangelístico de Wesley. Quem na história cristã pode atingir a magnitude de seu trabalho? Tão espantoso como o tamanho é a rapidez com que o movimento wesleyano se espraiou. Do punhado que eram reunindo-se em classes em Oxford e Londres em 1738. Os metodistas eram, conforme dissemos, mais de 70 mil na Grã-Bretanha no fim do século. O metodismo saltara o Atlântico e quase 65 mil norte-americanos eram tidos como seguidores de Wesley. O crescimento do metodismo nos Estados Unidos mostra a rapidez com que o evangelismo wesleyano se movia em 1773. Havia 1.160 metodistas arrolados nos relatórios da conferência. Em 1784, o ano da histórica Conferência do Natal, em Baltimore, o número era 14.988. 6 anos depois, o recenseamento mostrava que esse número estava quase quadruplicado, chegando a 57.631. De 1773 a 1790, a população da América, aumentada pela imigração, havia crescido 75%, enquanto que o número de metodistas havia aumentado em mais de 5.500%. O crescimento geográfico era tão surpreendente quanto o crescimento numérico dentro dos 50 primeiros anos depois da morte de Wesley. Havia congregações metodistas missionárias, não somente na Europa, mas na África, na Austrália, nas Ilhas dos Mares. Por volta de 1840, o movimento metodista havia reproduzido em suas missões apenas toda a força numérica de seu primeiro meio século. O Dr. Neil Farrell, distinguido teólogo metodista inglês, assemelha o aparecimento do metodismo a um rio que nasce numa fonte misteriosa, sob uma velha catedral. 1/4 de milha depois, o rio cresceu tanto e tão forte que faz funcionar um grande moinho. Foi assim que o movimento evangélico wesleyano veio ao mundo com uma rapidez incrível, semelhante ao da igreja primitiva. Considera-se também o impacto do evangelismo de Wesley na vida da Inglaterra. Superficialmente, as multidões que ele reuniu foram as maiores na longa história religiosa do reino.
Provavelmente, ele foi ouvido por mais homens durante sua vida que qualquer outro ser humano, até o advento do rádio. Os fenômenos emocionais verificados em multidões compactas igualavam os de Jonathan Edwards e os reavivamentos de Northampton numa escala maior. Mas a influência de Wesley foi mais profunda do que um recenseamento popular pode avaliar. Ele tirou a Inglaterra da sonolência e onde ela era mundana e corrupta. Ele a ergueu para novos padrões de espiritualidade. Conforme escreveu Richard Green, o famoso historiador, Wesley e seus metodistas acabaram com o clérigo caçador de raposa ou passeador, onde a igreja se havia tornado dura em seu dogmatismo. A nova ênfase de um evangelho suavizou o conceito mecânico e severo de Deus e suas relações para com o mundo. Mitigando a ortodoxia, ele inflamou a igreja com um novo zelo missionário. A British and the Forest Bible Society, a Religiões Tract Society e a Cruces and the London Missionary Society devem muito à iniciativa de Wesley. Ele derreteu o sentimento religioso congelado da igreja anglicana e jorrou em novos moldes, estampando-o novamente com significado espiritual. Wesley mudou o clima espiritual da Inglaterra. Quando ele surgiu em cena, a Bretanha estava nas garras de uma idade do gelo, mais conhecida na história como a Idade da Razão. Muitos consideravam morta a organização eclesiástica e também a vida cristã. Até o bispo Butler, famoso prelado e adversário de Wesley, confessou: muitas pessoas chegaram agora à conclusão de que o cristianismo é fictício. Ao mesmo tempo que um ilustre personagem de visita às Ilhas Britânicas, Montesquieu, o ensaísta francês, afirmou que quem discutisse a religião na Inglaterra do século XVIII seria escarnecido. A moral era baixa como resultante. Os estadistas proeminentes eram incrédulos e distinguiam-se pela conduta irregular, enquanto as massas pobres eram ignorantes e brutais, num grau de difícil descrição. Wesley e seus evangelistas trabalharam tão eficientemente que o século seguinte, a Idade Vitoriana, representa o triunfo dos etos cristãos como o reinado de um soberano político. Do solo da Inglaterra, do clima alterado pelo metodismo, cresceu a colheita humanitária, que seria sua glória. Citando Green outra vez, o resultado mais nobre do reavivamento metodista foi a tentativa constante, que nunca cessou, desde aquele dia até hoje, para remediar a culpa, a ignorância, o sofrimento físico, a degradação social dos perdidos e dos pobres. Produziu uma nova filantropia que reformou nossas prisões, infundiu clemência e sabedoria às nossas leis penais, aboliu o tráfico escravo e deu o primeiro impulso à educação popular. A melhor evidência do modo como Wesley modificou o clima espiritual da Inglaterra é a mudança operada na atitude de seus patrícios para com o próprio evangelista. No diário de Wesley, temos um registro de 4 visitas bem espaçadas que ele fez a um velho porto marítimo de Falmouth, em Cornwall. Elas refletem a influência moderadora do reavivamento naquele lugar. A primeira visita de Wesley foi em 4 de julho de 1745, quando seu movimento estava apenas começando.
ele havia cavalgado até a cidade para visitar uma mulher doente, quando uma multidão, formada principalmente de marinheiros do porto, reuniu-se do lado de fora da porta. Berravam, ordenando-lhe que fosse embora. Visto que ele não os atendeu, atiraram-se contra a casa e tiraram a porta do gonzo. Embora Wesley julgasse que sua vida não estaria valendo nada naquele momento, enfrentou a multidão com sua calma habitual, obtendo uma chance para falar. Conteve-os até que algumas pessoas da classe alta o socorreram, levando-o em segurança a bordo de um navio. Terminara a visita. Sua segunda visita foi 10 anos depois, em 2 de setembro de 1755. Não houve motim desta vez, nem necessidade de escapar para salvar a pele. A Sociedade Metodista havia construído um edifício por essa época, e Wesley conta-nos que pregou a uma congregação profundamente atenciosa. Foi a Falmouth pela primeira vez, 15 anos depois, em 30 de agosto de 1770. Desta vez, ele não pregou no edifício metodista, mas perto da igreja anglicana. Ele registra que falou ao maior número de pessoas que já viu, com exceção do populacho, há 25 anos atrás. Sua última visita foi em 18 de agosto de 1789. Deixemos que seu diário fale sobre o dia. À tarde, como não pudéssemos passar pela estrada comum, procuramos passar por alguns campos e chegamos a Falmouth em boa hora. Na última vez que estive aqui, ele se esquecera das visitas calmas feitas depois. Cerca de 40 anos atrás, fui aprisionado por uma imensa multidão que rugia como leões. Mas, como as coisas estão diferentes agora, grandes e pequenos alinham-se na rua de uma extremidade à outra da cidade, em amor e bondade, clamando uns, espantados outros, como se o rei estivesse passando. À tarde, preguei no topo da montanha, a pequena distância do mar, a maior congregação que já vi em Cornwall, exceto em Herdrat, ou perto desta cidade. E não tenho presenciado tal acontecimento desde que voltei da Holanda. Deus trabalhou maravilhosamente nos corações das pessoas, de modo que todos parecem conhecer o dia de sua visitação. De um violento antagonismo para a atenção, depois para a aceitação e finalmente para a adulação. Esta foi a trajetória do progresso de Wesley em Falmouth e em quase toda a Inglaterra. Finalmente, o evangelismo de Wesley não apresenta apenas o volume, a rapidez da realização e a força do impacto, mas satisfaz o mais severo critério, a permanência dos efeitos. Wesley uma vez disse não esperar que seu movimento durasse mais de uma geração, talvez 30 anos, mas tem durado mais de 2 séculos, e há poucos sinais de senilidade. O efeito mais tangível, naturalmente, é a Igreja Metodista, a terceira denominação protestante do mundo. Segundo o cálculo mais cuidadoso, há pelo menos 23 milhões de metodistas. Algumas fontes afirmam haver 30 milhões. Está estabelecida em todo o globo e ainda evidencia, pelo menos, alguns traços da vitalidade que abalou a Inglaterra do século XVIII. As causas às quais o pai do metodista entregou-se, além da evangelização, foram a educação popular, a filantropia, a reforma social, a emancipação do negro e a paz mundial. E tudo isto ainda é do interesse de seus filhos. Tem havido outros reavivamentos
que por um breve período aproximaram-se do movimento wesleyano. Quanto à intensidade, o grande despertamento na América rivalizou em seus efeitos na educação e nos interesses públicos. Mas que evangelista pode reivindicar para seus trabalhos consequências tão permanentes e vida tão contínua como o pequeno professor de Oxford, que deixou suas aulas para salvar as almas dos mineiros da Inglaterra do século XVIII? Tomando-se todas as medidas, o maior movimento espiritual do cristianismo moderno foi impulsionado por Wesley. Qual foi o segredo de Wesley? O que podemos aprender dele para a nossa instrução? O que explica não somente o escopo do reavivamento metodista, mas seus efeitos duradouros também, que poderíamos nos imitar de Wesley, que pudesse tornar possível um renascimento do poder espiritual em nosso século tão necessitado. Ninguém pode responder estas perguntas com segurança, nem de modo completo, porque os motivos profundos estão com Deus. O vento do Espírito ainda sopra. No entretanto, houve 4 fatores que transformaram John Wesley. No nosso próximo estudo, estaremos começando com os fatores que fizeram com que John Wesley alcançasse esse grande reavivamento, esse grande sucesso no século XVIII. Fique conosco, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal e que Deus os abençoe e que possamos juntos aprender deste grande evangelista John Wesley. Fiquem na paz.